Olá, minhas amigas, sejam bem-vindas a mais uma aula especial sobre o coração da mulher. Para começarmos a nossa aula, eu quero fazer um teste rápido de 2 minutos para saber se você está no alvo do infarto ou do AVC. Responda aqui para mim, qual desses fatores de risco fazem parte da sua rotina? Você engordou muito nos últimos anos? Vive com a glicose elevada? Está na menopausa? É sedentária e já acorda cansada? Tem pressão alta? De 1 a 4, qual desses fatores de risco marcam a sua rotina? Ok, se esses 4 fatores fazem parte do seu dia a dia, é urgente que se comprometa a agir contra um dos fatores ruins relacionados à menopausa. Mas existe um 5º fator de risco que acaba sendo esquecido nos consultórios médicos. Quem aqui convive com ansiedade e com a depressão, especialmente após a menopausa? Sim, nesses meus 50 anos de formado como cardiologista, na linha de frente dos principais hospitais de São Paulo, infelizmente, vejo a ansiedade e a depressão adoecerem o coração das mulheres. Mas hoje é dia de dar um basta nisso e salvar o seu coração. Por isso organizei a aula de hoje. Para passar um verdadeiro dossiê com passos simples que ensinam como proteger o coração feminino da depressão e ansiedade que adoecem as mulheres. Fazer um teste de personalidade, o qual pode revelar as suas características psicológicas que podem está-las deixando no alvo do infarto do AVC. Ao longo das últimas 5 décadas, foram muitas mulheres que já ligaram para a minha clínica por terem visitado um pronto-socorro de madrugada, achando que estavam sofrendo um infarto, quando na verdade estavam no meio de uma crise de ansiedade. Essa história lhe parece familiar? Sim, ela é bastante comum, principalmente depois da pandemia do Covid. Quantas pessoas correm para o serviço de emergência com sintomas que sugerem um infarto, um AVC, mas na verdade, às vezes, após horas em um pronto-socorro, recebe a notícia de que os exames estavam normais e que todo o sofrimento não era por uma causa física. O coração que estava sofrendo não era o físico, mas sim o emocional e, por que não, o espiritual. A ciência tem pesquisado e apontado um caminho um pouco diferente para cuidar do coração ansioso e deprimido. Porque ao mesmo tempo que a sua saúde mental pode confundir o seu corpo e levar você a ter medo de uma pane cardíaca de madrugada, a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico não tratada e o estresse não gerenciado já são reconhecidos como fatores de risco para doenças cardiovasculares. E eles aumentam em 38% o risco de infarto ou AVC quando você não aprende e não aplica os passos efetivos para salvar o seu coração, como eu vou lhe ensinar. Eu não vim aqui lhe assustar, mas eu vim aqui lhe dizer que é possível sim evitar a se tornar mais um número nessas estatísticas tão terríveis. Em vez de socorrer um infarto, um AVC, eu quero ajudá-la a evitar um problema grave. Vamos juntos vencer a ansiedade e a depressão que tanto roubam a sua qualidade de vida. Eu quero dar a você soluções simples, acessíveis e, é claro, cientificamente comprovadas para proteger o seu coração. E para hoje, eu organizei a nossa aula em algumas etapas. Vou dividir as dicas a seguir em algumas etapas. Primeira etapa: o que fazer para evitar crises de ansiedade e pânico que são confundidos com sintomas de infarto? Segunda etapa: por que ansiedade, depressão e pânico e estresse são fatores de risco para infarto e AVC? Terceira etapa: quais são os compromissos inadiáveis para cuidar da sua saúde mental e salvar o seu coração? Você pode ter até crescido, amadurecido, envelhecido, sem que as pessoas que a cercam tenham dado a real importância sobre a necessidade de se cuidar da saúde mental. Condições como ansiedade, depressão e pânico exigem acompanhamento profissional e muitas vezes é preciso lançar mão de medicamentos devidamente prescritos com dosagens adequadas para controlar essa doença. Quando você entende que o seu corpo não está dando um sinal de infarto, mas sim de uma crise de ansiedade ou de pânico, é preciso voltar para si mesmo.
O primeiro ensinamento que dou às minhas pacientes e alunas que se pegam nessa situação é que é preciso respirar. Vamos fazer uma respiração. Isso ajuda muito a controlar as crises de ansiedade e até mesmo uma crise de pânico. Eu chamo essa atitude de respiração 4-7-8. Você inspira em 4 segundos, segura a respiração por 7 segundos e depois expira em 8 segundos. Com isso, você cria um sincronismo do seu sistema nervoso autônomo. Porque a pessoa em crise está com o sistema nervoso autônomo simpático bastante agitado, está com adrenalina, está com o coração bombando, batendo rápido e com a respiração rápida. Quando você faz a respiração 4-7-8, você estimula o sistema nervoso parasimpático. Sabe, aquele que acalma, que relaxa? Isso pode ajudar muito a controlar a sua crise. Junte a respiração 4-7-8 à sua espiritualidade e fé. Independente da sua religião, nesse momento de sofrimento, peça ajuda ao sagrado. As orações já se mostraram um caminho espiritual e também científico para ajudar a sair de uma crise. E quando saímos da crise, conseguimos ter mais serenidade para aplicar as outras etapas necessárias para proteger o seu coração. Segunda etapa, entender porque ansiedade, depressão, pânico e estresse são fatores de risco para infarto e AVC. Pesquisadores têm buscado entender a relação entre ansiedade, depressão, síndrome do pânico e estresse com doenças cardiovasculares. Essa relação ainda não está muito clara. 2 estudos apresentados em 2023 em um encontro anual da Associação Americana de Cardiologia, American Heart Association, comprovam isso. O primeiro deles, desenvolvido por pesquisadores de Harvard, acompanhou 71.262 adultos por 10 anos e apontou que a depressão e a ansiedade podem elevar em até 38% o surgimento de fatores de risco cardiovascular. Segundo os pesquisadores, ansiedade e depressão podem induzir alterações cerebrais que causam o aumento da inflamação e o aumento da aterosclerose cerebral, ou seja, do depósito de placas de gordura nas artérias. Outra pesquisa indicou que o não gerenciamento do estresse pode afetar a saúde cardíaca e cerebral, porque reduz a sensação de bem-estar físico. Outra relação entre estresse e doenças cardíacas pode ser o desequilíbrio do cortisol, aquele conhecido como hormônio do estresse, ou aquele que faz a gente acordar e ter disposição para o dia a dia. Em desequilíbrio, o cortisol pode aumentar os níveis de açúcar no sangue e, por consequência, a inflamação do corpo, aumentando os riscos das doenças como diabetes e doença cardiovascular. Por outro lado, em 2024, um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, mostrou que o tratamento da depressão pode reduzir internações por doenças cardiovasculares em até 75%. Antes de passar às recomendações essenciais que blindam seu coração contra ansiedade e depressão, eu quero aqui fazer um teste de personalidade. Esse teste está presente no meu livro Um Coração de Mulher. É mais uma forma de você olhar para dentro de si mesma e identificar se o seu comportamento está adoecendo o seu coração. Antes de fazer o teste, eu preciso fazer um contexto aqui sobre o estresse, especialmente o estresse marital, o estresse dos relacionamentos e o coração da mulher. Um estudo interessante que sempre apresento nas minhas palestras sobre o coração de mulher mostrou que mulheres bem casadas e solteiras possuíam menor quantidade de placas de gordura nas artérias carótidas, aquelas artérias que levam o sangue para o cérebro, do que aquelas que eram mal casadas. Esse dado sugere que o estresse conjugal marital é fator importante para a ocorrência de acidente vascular cerebral, causado pelo entupimento das carótidas. Vários estudos demonstram a correlação entre a ocorrência de doença das artérias coronárias, aquelas artérias que levam o sangue ao coração, tanto angina como infarto como estresse. Existem importantes evidências de que a hostilidade, o cinismo, a raiva possam ser fatores
relacionados com o aumento do risco cardiovascular. O importante estudo multicêntrico realizado em 52 países mostrou que indivíduos que sofreram infarto do miocárdio tinham vivido, antes do ocorrido, situações de separação ou divórcio, perda de emprego ou aposentadoria, prejuízos ou falência na empresa, doença grave em si ou em parentes queridos, morte de um parente próximo, da esposa ou outra grande situação estressante. Há muito tempo, cardiologistas e psiquiatras tentam encontrar um perfil de personalidade característico dos candidatos a ter doenças cardiovasculares. Pesquisadores associaram a ocorrência de infarto do miocárdio ao tipo psicológico denominado personalidade tipo A. Pessoas agrupadas nessa classe são amantes das emoções e de ações, travam uma luta contínua para atingir as suas metas, menosprezando as situações adversas e ocupando exageradamente o seu tempo com o trabalho. Os indivíduos personalidade tipo A vivem num complexo ação-emoção, com uma luta contínua, crônica e incessante, na tentativa de atingir sempre mais e em menor tempo. O sentido de urgência no tempo e a hostilidade manifestada ou dissimulada dão origem a aborrecimentos, irritação, rancor, impaciência, sentimentos considerados o ponto central dos indivíduos. Esse tipo psicológico pode ser encontrado em qualquer classe social e é mais comum em pessoas com trabalho ativo entre 30 e 50 anos. Ao contrário, indivíduos com a personalidade tipo B têm menor possibilidade de terem a doença cardiovascular e não apresentam níveis significativos de aborrecimento, irritação, rancor ou impaciência. São normalmente seguros, firmes, tranquilos, conscientes de suas aptidões e potencial, não são competitivos e têm uma grande capacidade de dar e receber afeto. Essa classificação causou muitas discussões e por certo tempo foi abandonada. Porém, recentemente, em virtude dos resultados de grandes estudos multicêntricos que apontam estresse, depressão e ansiedade como fatores de risco, a literatura médica vem se interessando novamente por essa tipologia psicológica. Um estudo recente revelou que o risco de desenvolvimento da doença coronariana em mulheres com personalidade tipo A é maior naquelas que têm dupla função, ou seja, atribuições domésticas e executivas. Um tipo de personalidade que tem recebido atenção significativa na literatura médica, especialmente entre as populações cardíacas, é a personalidade angustiada, o tipo D. O tipo D é caracterizado por altos níveis de afetividade negativa e inibição social. Os indivíduos desse tipo têm a tendência de sentirem angústia, ansiedade, irritabilidade, pessimismo e preocupação. Eles podem ter uma visão negativa de si mesmo, do mundo, do futuro e dos outros. São indivíduos tensos, com menos laços pessoais, que têm dificuldades para se relacionar com outras pessoas. Tem sido demonstrado que pertencer ao tipo D é um fator de risco significativo para morbidade e mortalidade entre pacientes com doença cardiovascular. No entanto, deve-se lembrar que, como a doença cardiovascular é multifatorial, isso é, apresenta várias causas, todos os fatores de risco devem ser considerados, não apenas o tipo de personalidade, entendeu? Para resumir, veja se você se encaixa em algum desses tipos de personalidade. Personalidade tipo A. Tendência a atingir metas não tão bem definidas ou mesmo muito elevadas. Acentuado impulso para competir. Desejo constante de ser reconhecido e de progredir. Envolvimento simultâneo em múltiplas funções. Impossibilidade prática e falta de tempo para concluir alguns empreendimentos. Preocupação física e mental, incapacidade de relaxamento satisfatório, mesmo em épocas de folga, de férias ou viagens de lazer. Insatisfação crônica com as realizações.
Grau de ambição sempre acima do que se obteve. Movimentos rápidos do corpo, tensão facial expressiva, entonação emotiva na conversa normal, mãos e dentes sempre apertados. Personalidade tipo D. Sentimento de preocupação, tristeza, irritabilidade, perspectiva pessimista, conversa interna negativa, evitar situações sociais, falta de confiança, medo de rejeição, parecer sombrio, desespero, intolerância a críticas. Independentemente de qual seja o seu perfil, é essencial que você adote esses compromissos de saúde que são capazes de aliviar a ansiedade e a depressão que adoecem o seu coração. É aí que entram, além do acompanhamento médico, os compromissos inadiáveis para o processo de renascimento. Compromisso 1. Alimentação anti-inflamatória que evita infarto e AVC e ajuda na sua saúde mental. Estudos mostram que depressão e ansiedade aumentam a inflamação do corpo. Nada mais importante do que incluir na sua lista de compras os alimentos anti-inflamatórios que compõem a dieta do Mediterrâneo, já reconhecida como a melhor alimentação do mundo. Uma análise publicada pela revista científica Nutrition Review apontou que pacientes que foram encaminhadas a seguirem a dieta do Mediterrâneo para adotar no seu dia a dia, comece reduzindo o consumo de carne vermelha. Uma vez por semana. Peixe, como a sardinha, que você encontra bastante em conta na feira, no supermercado, 2 vezes por semana. Nos outros dias, prefira carne branca, frango e ovos. 9 porções bem coloridas de frutas, verduras, legumes por dia também estão no meu cardápio, além de grãos, feijão, lentilha, nozes e castanha. Compromisso 2. A vitamina para depressão e infarto. Embora a literatura médica ainda não tenha um consenso da relação entre os níveis de vitamina D e a ansiedade e a depressão, pesquisadores turcos apontaram a necessidade de se acompanhar os níveis sanguíneos de vitamina D, porque baixos níveis podem causar aumento dos sintomas de depressão e ansiedade. Quando se trata de doença cardiovascular, o ensinamento é bastante semelhante. Cientistas atribuem os níveis desse hormônio ao risco das comorbidades que aumentam a prevalência de infarto e AVC. O que você deve perseguir, então? Ter níveis saudáveis de vitamina D. O exame certo para medir esse hormônio é o do hidroxivitamina D, ou 25-OHD, e os níveis considerados suficientes estão entre 40 e 60. Muito cuidado com exageros do uso da vitamina D por conta das complicações renais pelo uso indiscriminado. É preciso suplementar vitamina D? Não necessariamente. Para mim, a melhor forma de obter níveis seguros de vitamina D é por meio da exposição direta ao sol, com braços e pernas descobertos. Dê uma volta de 15 minutos com seu cachorro, por volta do meio-dia, com sol a pino, sem protetor solar, e você será agraciada com esse presente da saúde que vem do céu. Isso leva ao próximo compromisso. Compromisso 3. Reserve 30 minutos do seu dia para esta prática simples. Quando você dá 2 voltas de 15 minutos com o seu cachorro por dia, com passos rápidos, como se você estivesse fugindo da chuva, as caminhadas vão ajudar a sair do sedentarismo e a fortalecer a sua saúde. Essa dica tem muito a ver com o que vou falar agora no compromisso 4. Faça a higiene do sono. Fazer exercícios físicos podem deixar a pessoa desperta à noite. Isso é um problema para quem acorda durante a madrugada com sintomas de ansiedade, síndrome do pânico, que podem ser confundidos com sinais de infarto. Para ter uma noite de sono completa, é essencial que se faça a chamada higiene do sono. Você não deixa a sua casa sempre em ordem? Tudo organizadinho, tudo arrumadinho? Principalmente quando vai chegar uma visita. Você não toma banho todo dia e se arruma para ir à missa, para ir ao culto religioso? É preciso também se organizar para ter uma noite de sono reparadora. Para isso é importante você se afastar de aparelhos com luz azul pelo menos
2 horas antes de dormir. Como celular, computador, TV, apagar a luz do quarto, ficar no escuro absoluto, para que seu corpo entenda que é hora de dormir.